Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e estamos aqui para o meu canal no YouTube para mais um vídeo dentro do quadro CinePsi, quando eu abordo algumas reflexões à luz da psicanálise para alguns filmes que assisto que gosto bastante. E hoje a gente vai falar de Crise, uma pérola de 1946 de Ingmar Bergman. Quem me acompanha já sabe que eu sou muito fissurada nos filmes de Ingmar Bergman. São verdadeiros repositórios de sabedoria. E vamos então tentar conversar um pouco sobre Crise. Vamos lá? Crise narra a história de uma linda moça, jovem, que quer viver experiências, né? Quando éramos adolescentes ou jovem adultos ou ainda hoje, esse é um anseio muito natural. Às vezes a gente enfrenta inibições, receios, às vezes nós fazemos parte, né, de um ambiente familiar um tanto quanto coercitivo, com uma série de ameaças, veladas ou não, em que a gente muitas vezes não se autoriza e aí deixa para mais tarde a realização desses nossos desejos. Mas no fundo, nós sempre o temos, seja através dos nossos sonhos, das nossas fantasias, dos nossos planos, de ir além do ponto em que nossos pais foram. Mas normalmente, né, isso, ou a gente consegue tentar de alguma forma buscar compensações na nossa vida presente, ou para algumas pessoas, elas podem estar me ouvindo falar e dizer: não, Patrícia, eu nunca tive essas grandes ambições, não, sempre quis uma vida muito pacata, muito tranquila, no meu local mesmo de origem, com um trabalho que me permitisse ganhar honestamente meu vintém, e tá tudo bem, né? Mas enfim, independente de qual seja a sua situação, se você vai se identificar ou não com a protagonista, Crise é um filme muito rico. Primeiro, algo raro nos filmes de Ingmar Bergman, quem já assiste, quem gosta, se você gosta dos filmes de Bergman, confere aqui no canal, eu já falei sobre alguns, pretendo falar sobre todos, né? Se tiver a oportunidade, mas é raro no filme de Bergman ter a figura do narrador e de uma forma ostensiva como nesse filme. A gente tem narrador no início, tem narrador no final, tem narrador nos momentos críticos. Normalmente Bergman deixa as cenas se transcorrerem e quem estiver assistindo que se encarregue de fazer as concatenações e as associações necessárias. Mas aqui a gente está sendo guiado por alguém, por essa voz, que nos apresenta exatamente, logo no início, uma cidade muito pacata. Uma cidade do interior em que nada acontece, em que todos os dias são iguais. Para algumas pessoas, pode ser um sonho de consumo. Poxa, gostaria, né, de viver numa cidade assim. Talvez na minha aposentadoria, ou não, talvez desde a minha juventude. Ou algumas pessoas podem até se identificar. Ah, minha cidade de origem é assim, muito pacata. Para outras pessoas isso pode ser terrível. Meu Deus, não consigo, né, viver numa cidade em que tudo é exatamente do mesmo jeito, como se nada de novo acontecesse. É algo muito entediante. Mas o fato é que desde Freud, com seu famoso As Pulsões e Seus Destinos, nós reconhecemos que as pulsões são irrefreáveis. Ninguém manda no seu desejo. A gente é de um jeito e a gente tenta se adaptar de acordo com o contexto cultural, com as imposições que as nossas funções sociais nos exigem. Mas o fato é que a gente é assim, desse jeitinho, né? E a gente tenta, ou não, se acomodar às condições externas. Tenta viver, mas nem sempre dá certo. Às vezes a gente não se encaixa nesses locais, nessas situações, nessas configurações. E aí a gente se sente impelido a buscar
realmente realizar aquilo que a gente espera, que a gente deseja. E é interessante porque o filme traz um questionamento com respeito ao que é amar. Eu amo determinada pessoa, então eu sei o que é melhor para ela. Será mesmo que é o que é melhor para ela? Ou que é o que é mais agradável a mim, para manter ela perto de mim, porque eu tenho uma dependência dela, porque eu projeto nela os meus próprios sonhos. Que amar é se desiludir, né? Amar é desfazer-se das conjecturas, das fantasias, dos planos, para poder apreciar o outro do jeitinho que ele é. Então, o filme também traz muito essa tônica, né? E mostra que tudo tem a sua função. Nem todos os enlaces são eternos. As pessoas que passam pela nossa vida e as que ficam são grandes professores que trazem incorporados a si as suas próprias mensagens, né? E nem por isso, porque cada pessoa tem sua função, ou cada fase da nossa vida tem a sua função, isso os torna menores. Por exemplo, um casamento que dura 10 anos, ele não foi fracassado porque durou 10 anos, né? Durou o tempo que tinha que durar. Nem sempre essas relações elas vão ser mesmo eternas, né? E a gente observa o quanto, por vezes, a gente toma algumas decisões na nossa vida e se torna infeliz, porque a gente queria caber naqueles espaços, queria agradar, queria corresponder a uma determinada imagem e acaba não dando certo. E aí a gente se resigna. E no filme tem muito essa caricatura, digamos assim, né? A moça vai para uma festa e aí ela queria ir para a festa para conhecer outras pessoas, para se divertir, para beber um pouco, para dançar, para conhecer gente jovem. E, a meu ver, não tem nenhum etarismo nisso, né? Nenhum preconceito em relação às pessoas pela sua idade. Mas esse jovem não fala muito da idade, mas da jovialidade, né? Porque tem um rapaz maduro já, seus 30 e poucos anos talvez, que se apaixona por ela, quer casar com ela, viver com ela, e ela não quer. Ela quer ser arrebatada por uma paixão, ela quer viver o que a vida tem a oferecer. E em certo ponto ela acaba se resignando, por exemplo, aceitando o convite dele para ir para a festa. Os dois dançam juntos, não era exatamente o que ela queria, mas ela se resigna. E aí ela encarna aquele olhar triste, aquele olhar bonito, mas desolado. Aqui tudo é demasiadamente calmo e ela queria um pouco mais de agitação, queria viver uma outra experiência. Na festa, a música sacra, né? A música conservadora, e ela queria uma música hit, né? Hit dos anos 50, dos anos 40, boate, jovem, né? Alucinação, sair um pouco dos trilhos, né? Para experimentar algo novo. E ela, com uma mãe adotiva, né, ou afetiva, tinha uma mãe biológica que se correspondia com ela como se fosse uma tia, para não perder essa aproximação, e se envolve. Ela não sabia, mas era o seu padrasto, muito jovem, né, também, e que mostra para ela o lado bom, digamos assim, né, desse arrebatamento. Talvez por primeira vez proporciona a ela essas sensações que ela buscava, das paixões, da música, da bebida, né?
e ela vai se apropriando desse novo mundo, dessas descobertas e do grande prazer que havia nisso. Mas um prazer pouco responsável, talvez, né? Um prazer em que ela ainda estivesse reconhecendo quais as bordas, quais os limites que ela poderia ir além ou precisaria respeitar, né? Será que uma vida feliz é uma vida comedida, né? Até como pensam os estoicos, é uma vida de moderação? Ou uma vida para ser feliz tem que ter esses momentos de euforia, de ir um pouco além, de passar um pouco dos limites e depois voltar para essa experiência comedida? É preciso passar por essa intensa paixão para depois entender o que de fato quer. É interessante isso, né? Todos aqueles que normalmente dão bons conselhos já viveram o desregramento, digamos assim, né? Já passaram um pouco dos limites, já tomaram seu porre, já dormiram fora de casa, já fizeram loucuras, já aprontaram e ao chegar numa idade madura, já tendo vivido tudo isso, não. Se eu fosse você, dizendo aos mais jovens, não viveria nada disso porque não vale a pena, mas descobriu que não vale a pena porque teve a experiência. Eu acho curioso isso, né? Em algumas pessoas assim mais maduras, ao quererem transferir essa experiência, dizer, não, não vá por esse caminho porque eu já fui e vi que não é a melhor coisa, mas você foi. E aí você, lógico, o sábio, como se diz, né? Ele se apropria não só das próprias experiências, mas também aprende com as experiências dos outros. Bom, particularmente, né, a psicanálise nos leva a entender que a experiência pode ser absolutamente necessária em alguns casos. E aí, essa moça acaba seguindo, né, o desejo do próprio coração de experimentar. E aí a gente tem a ausência do pai, né? Então, a ausência do pai está presentificada na obra, no filme. Cadê o pai? O pai não existe, né? O pai foi, em algum momento, participante para trazer a menina à vida, junto com a mãe biológica, mas não existe. Essa figura paterna, que para a psicanálise marca a separação, para que a mãe não seja toda, né? Para que o bebê seja descolado da mãe. Então, no caso da mãe adotiva, né? Uma mãe que tenta se realizar na filha, né? Uma mãe muito rígida, muito disciplinar, né? que elege a autoridade, que coloca com muita veemência o peso da responsabilidade, né, da vida real, que sabe o quanto custa, né, estar na vida e que de certo modo transfere tudo isso à filha. O que é muito bom porque uma criança precisa de limites, precisa saber quais são os deveres que tem que cumprir, mas que traduz uma pouca maleabilidade também em relação a essas mudanças da vida, a essas dinâmicas da vida, né? E a gente tem uma mãe biológica que não foi necessariamente forjada, né, a ferro em brasa, mas que também teve as suas dificuldades, passou os seus sofrimentos, né, que mantinha um vínculo de afetividade, de proximidade possível com essa filha, mas que não assumiu a responsabilidade de cuidar diretamente dela por inúmeros motivos que a obra não chega a devassar com muitos detalhes. Uma mãe biológica que tinha uma relação muito peculiar com o dinheiro e com a afetividade, né? A gente também tem uma moça que trabalha na casa da mãe adotiva e que tem um sonho de maternidade mesmo não tendo condições financeiras para isso, e acaba dando à luz sozinha também, nessa maternidade solo, a gêmeos, profundamente feliz. Uma mãe biológica debochada, né,
que esfrega o luxo que o dinheiro e a independência financeira dela proporciona na cara da mãe adotiva, mas que ao mesmo tempo se mostra bastante insegura, impulsiva às vezes e pouco versada em solidão. A gente vê a mãe adotiva, essa que foi forjada em ferro em brasa, muito mais apropriada para a vida em solidão, muito mais apropriada à disciplina, à rigidez, a essa austeridade, muito mais estoica, né, eu diria, do que a mãe biológica mais frágil, pouco resistente, não obstante tendo enfrentado muitos sofrimentos. E a menina que vai para a cidade grande, né, que vai para a capital, vivenciar as experiências ao lado da mãe biológica, com quem ela se reencontra e que usufrui, mas que ao mesmo tempo se defronta com esse vazio, o vazio da estrutura que ela tinha com a mãe adotiva. E aí a crise existencial que se instala. De um lado, a riqueza, as possibilidades, o arroubo da juventude, as festas, as joias, as roupas caras. Mas do outro, a estrutura, a paciência, o dia que transcorre mais devagar, a calmaria, o casamento com o que é esse moço, né, mais maduro, a vida, né, de uma moça recatada do lar, que não é tão empoderada, né, não é tão dona de si. Tragédia das escolhas, do que o banco, né, do que eu sou responsável por. E eu acho interessante essa ideia, né? A ideia das experiências, da riqueza das múltiplas experiências, até para que eu possa escolher aquilo que seja mais concernente ao meu desejo, para que eu não feneça frustrada, para que eu não feneça com aquela ideia de tudo que eu poderia ter vivido e não vivi. Então, aí um excelente filme para a gente pensar sobre o nosso desejo, a nossa postura na vida, a forma responsável ou irresponsável com que a gente se conduz, o poder da experiência e, sobretudo, essa juventude invariavelmente viva em todos nós, não obstante a nossa faixa etária, não obstante o nosso momento de vida. Espero que vocês tenham gostado, assistam Crise, que essas reflexões tenham sido úteis. Um grande abraço a todos e te vejo na próxima. Tchau, tchau, gente.